Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há mais de 20 anos, na verdade há exatos 24 anos. E estou aqui no mercado da odontologia, à frente de uma rede de clínicas, a Dental Kids, que está em crescimento. E eu compartilho já há alguns anos, através das redes sociais, toda a minha experiência, o meu conhecimento com dentistas que também querem crescer. Eu tenho muita satisfação em estar aqui com vocês e hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto importantíssimo para o dentista alcançar o 25 em 1 na odontologia, que é receber um sim do paciente, ou seja, aprender a fechar mais tratamentos, a ter uma chance maior de fechar tratamentos com os seus pacientes. E essa é uma dificuldade grande que os dentistas têm no seu consultório, que muitas vezes impede o dentista de aumentar o seu faturamento, de receber mais, de ganhar mais, e acaba impedindo o dentista de realizar mais tratamentos. Essa é uma dificuldade muito grande. A gente na faculdade não aprende nada sobre isso, não aprende nada sobre vendas. E fechar tratamento nada mais é do que vender aquele tratamento, aquele planejamento que você fez e que você quer trazer aquele benefício do tratamento para a vida do paciente. Para chegar lá na ponta, que é tratar do paciente, é preciso passar por aqui, pelo fechamento do tratamento, pela venda em si, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui. E eu não vou falar nada que fira a nossa ética odontológica. Eu não vou falar nada sobre oferecer e convencer o paciente a fazer algo que ele não precisa, não. Aqui o que eu vou falar é com total integridade e honestidade para que o dentista saiba como oferecer aquele tratamento de uma maneira persuasiva para realmente convencer o paciente a fechar e ter o benefício do tratamento e ter a possibilidade de receber o tratamento que ele precisa. Quantas vezes passam pacientes pelo nosso consultório, pelo seu consultório, que precisa naquele momento, é urgente fazer aquele tratamento e o dentista muitas vezes não consegue fechar, não consegue transmitir essa necessidade, essa urgência daquele tratamento. Não consegue se conectar com o paciente de maneira que ele feche. Então a gente vai falar sobre isso aqui, sobre conexão. Eu vou contar um caso aqui rapidinho de uma aluna minha, que é a doutora Tati Quarezemin, que quando entrou para a turma do método dentista referência, ela não sabia, na verdade ela tinha um faturamento de R$8.000 por mês, mais ou menos, trabalhando numa clínica. E aí quando ela começou a aprender lá dentro estratégias para receber mais sims do que nãos dos seus pacientes, ou seja, estratégia para vender mais, para fechar mais tratamentos, ela começou a aumentar o seu faturamento, inclusive dentro da clínica onde ela trabalhava. Mas ela queria mesmo era ter o consultório dela e acabou saindo da clínica, abrindo o próprio consultório, e com essas estratégias que eu vou falar aqui, ela simplesmente passou de um faturamento de R$8.000 por mês, mais ou menos, que ela recebia, para 30 mil. De 8 em 1, ela começou a fazer, em média, 30 em 1. Ou seja, passou do 25 em 1. Então aqui, vou até colocar 25 em 1. Você recebendo mais sims do que nãos do seu paciente, você vai caminhando cada vez mais próximo do seu 25 em 1. Então esse é um ponto muito importante para se chegar nesse faturamento. E a gente vai conversar sobre esse pilar, o pilar fechamento de tratamentos, é o segundo pilar para
o 25 em 1 na odontologia. Então, o primeiro pilar é a atração de pacientes, o segundo é fechar tratamentos, fundamental, claro, para entrar o faturamento, é preciso fechar tratamentos, certo? E o terceiro pilar é realizar o tratamento em si. Aí vem a parte odontológica, aí vem o que o dentista sabe fazer de melhor, que é o que ele aprendeu e foi treinado durante anos. E está sempre buscando se atualizar, e está sempre buscando melhorar a sua técnica odontológica. Mas aí, veja bem, é o terceiro pilar. Ele só vai acontecer se primeiro o dentista souber atrair o paciente para o seu consultório, se segundo souber fechar tratamentos com eficiência. Aí sim vai realizar o tratamento. Aqui eu vou falar nessa live sobre conexão, né? Conexão é fundamental. Se você não conseguir se conectar com o paciente, você não fecha o tratamento. Se você numa divulgação não conseguir se conectar com aquela pessoa, aquele potencial paciente ali, você não vai atrair atenção e nem o desejo daquela pessoa agendar uma consulta com você. Então, conexão é uma palavra importantíssima. Se não tiver conexão, não tem credibilidade. Se não tiver conexão, não tem confiança. Sem isso, a gente sabe que não existe tratamento, tá? Então, primeiro eu vou falar aqui o que quebra a conexão com aquela pessoa que está ali na sua cadeira. Então, a pessoa foi atraída lá pela sua divulgação, já está no seu consultório sentada ali, você já tem, né, um diagnóstico, já sabe o que falar com ela, ou você está ali na primeira consulta, conversando, buscando saber qual é o problema dela, naquela primeira conversa, aquele primeiro contato. Então é muito importante naquele momento criar conexão. O que quebra a conexão? Primeiro, é interromper, né? É interromper o paciente. Quando ele está contando alguma coisa para você da vida dele, por que ele está ali, enfim, é claro, né? Uma conversa ali que tem a ver com aquele momento. Se o dentista interrompe e já quer falar do tratamento, por exemplo, mostra uma certa ansiedade ali em terminar aquela consulta rápido, ou em falar logo do tratamento, ou às vezes o paciente está falando algo que não tem muito a ver, que ele viu na internet, que está errado ali, e já interrompe para explicar melhor, né? Isso quebra a conexão, tá? Então esse é um ponto importante, é quando você interrompe o paciente, certo? Outro ponto que quebra a conexão é quando você não é sincero. O que quer dizer isso? Como assim, Carla? Eu sou sempre sincero. Não, eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro, as pessoas que ainda não fecharam o tratamento com você, elas precisam acreditar em você, certo? Precisam acreditar que você está falando a verdade para elas. Né? Precisam confiar, precisam primeiro se conectar, depois confiar, né? Credibilidade, tem tudo a ver ali com confiança. E aí, o que acontece? Quando você fala algo, principalmente promete um resultado de um tratamento para ela, se ela desconfiar que aquilo não é bem assim, que aquilo não é verdade, pode ser que você quebre a conexão com ela. Vou dar um exemplo, né? Paciente que vem procurar fazer um clareamento, ou você oferecer um clareamento. Clareamento, nossa, vai ficar muito bonito se você fizer um clareamento. E aí a pessoa, o paciente em potencial ali pergunta para você: doutora, meu dente vai ficar branquinho? Vai ficar branquinho? Se o dentista prometer que sim, primeiro, tem que tomar cuidado com as promessas, porque aí vai precisar cumprir aquela promessa, né? Se o dentista sabe que o dente não vai ficar branquinho, porque o branquinho para um pode ser diferente do outro, né? Então é subjetivo isso. E a gente sabe que o dente não fica branquinho no clareamento, não para todas as pessoas. Isso pode acontecer com alguns, pode não acontecer com outros, e o dentista não sabe qual é o limite de clareamento quando o paciente realiza o clareamento, não é isso? Então, o que acontece? Quando o dentista fala de um resultado, mas não fala assim com uma firmeza,
dá uma titubeada, fala, mas não acredita mas sabe, não é que não acredita, fala, mas sabe que nem todos os casos vão ser resolvidos daquela forma. Se o paciente pegar essa nuance aí na comunicação, isso pode quebrar a conexão também, tá? Então, cuidado com as promessas, porque isso pode te atrapalhar. Ou seja, fale das limitações dos tratamentos, sim. É importante o paciente saber. Por exemplo, um paciente de ortodontia que tem ali uma classe 2 e cirúrgica, né? Cirurgia ortognática, essa é a indicação, e o paciente não quer fazer, prefere fazer um tratamento compensatório. Quais são as limitações disso? Quando você já esclarece num primeiro momento sobre as limitações, isso é interessante, o paciente sabe que você está sendo sincero. Quando a gente fala das limitações, isso traduz uma sinceridade, uma honestidade, te dá mais credibilidade. Tá? Então, esse é um ponto importante para você manter a conexão, certo? Vamos ver um outro ponto importante é quando o dentista tem pressa em explicar o tratamento. Então, mostra uma ansiedade, já atropela o paciente porque já quer falar do tratamento. Porque dentista adora falar de tratamento, né? É o que a gente aprende, é o que a gente faz no dia a dia, que sempre fez. Então quer falar logo do tratamento, do como vai resolver aquele problema daquela pessoa. Então atropela, mostra ansiedade, atropela, logo fala do valor do tratamento, né? E qualquer técnica de venda ensina que o valor financeiro, o custo financeiro, é para ser falado lá no final da consulta, só no final, depois de tudo. Então, se você atropela, você tá naquela ansiedade, né, de já terminar aquela consulta, ou ansiedade em fechar o tratamento, e já atropela o paciente, já começa a falar de como vai ser o tratamento e já fala do valor, e aí naquela ansiedade já coloca lá todas as formas de pagamento, você está quebrando também a conexão. Então o paciente ainda não decidiu fechar com você. Qual é o ideal, né? Qual é o caminho certo aqui para se fazer? É você fazer uma consulta trazendo curiosidade, interesse para aquela pessoa ir perguntando cada vez mais. Então tem que dar um tempinho para que ela se interesse e pergunte algo mais. É preciso perguntar. Esperar que o paciente pergunte, aí você fala mais. E aí ele faz uma outra pergunta e você fala mais. E daí ele se interessou e perguntou: doutor, quanto custa? Qual que é o valor do tratamento? Então você estruturou uma consulta, eu vou falar de como estruturar uma consulta que vende, que elementos são necessários estar dentro de uma consulta que vai trazer mais sims do que nãos. E aí você gera um desejo naquela pessoa de fazer o tratamento e daí ela pergunta quanto custa, qual é o valor. E depois que e olha só, ela perguntou o valor, depois que você falou do valor, pergunte a ela qual é a melhor forma para ela pagar. Você já sabe quais são as formas de pagamento dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, mas pergunte a ela, dê essa liberdade e ela vai dizer. Por quê? Muitas vezes o dentista atropela, já fala que parcela no cartão em 10 vezes e muitas vezes o paciente num primeiro momento estava pensando em pagar à vista. E você já falou do parcelamento, ele nem perguntou. Então espere, porque a pessoa vai perguntar. Então, muitas vezes o paciente quer pagar à vista e pergunta se tem algum desconto à vista. E aí você sabe quais são as formas de pagamento disponíveis ali, né, que você já esquematizou dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Tá certo? Então espere o paciente perguntar. Ah, doutora, nossa, a melhor forma para mim é boleto. E se você não trabalha com boleto, e aí você vai dizer, olha, nós não trabalhamos com boleto.
só com dinheiro e cartão. Qual dessas opções? E não fala ainda de parcelamento, não fala de desconto. Aí você vai direcionando a forma de pagamento, porque ela já se interessou, ela praticamente já fechou com você. Só falta daí realizar o pagamento para iniciar o tratamento, tá? Então, o que eu quero trazer aqui, existem alguns elementos que o dentista faz e usa numa consulta que quebra a conexão com o paciente e atrapalha completamente o fechamento e a venda, tá? E isso é importante ter consciência. Quando o dentista mostra ansiedade em fechar rápido, em vender rápido, isso quebra a conexão. É quando interrompe o paciente, quando já quer falar do tratamento, já começa a falar de tratamento antes da pessoa estar preparada para ouvir tudo aquilo, né? E aí eu vou mostrar aqui como é que tem que ser feita uma consulta. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Como aumentar as chances de receber um sim do paciente, tá? E esse é um momento crucial aqui da live. Então, o paciente chegou no seu consultório, viu lá uma divulgação sua, né? E agora já passou pelo primeiro pilar do 25 em 1, que é a atração de pacientes, foi atraído por algo, ou indicação de outro dentista, ou indicação de um amigo, de um parente, ou uma divulgação sua, por exemplo, nas redes sociais, né? E aí se interessou em agendar uma consulta com você, passou ali pelo agendamento e foi, né? Então tá lá, você e o paciente. E agora é aquela consulta de fechamento, é aquele momento de vender o tratamento, é aquele momento de assumir um compromisso, né? O paciente assumir um compromisso com você para você poder realizar o tratamento dele, que ele precisa, tá? Então, primeiro, a conexão é a primeira coisa que deve ser estabelecida. Então a gente já falou aqui de conexão, muito importante. Um ponto que algumas pessoas conhecem, né, é a importância do rapport. Eu não vou falar aqui de rapport. O que é rapport, Carla? Rapport é aquela conexão mais corporal, né, que você estabelece com o seu paciente, ou seja, uma postura adequada, o tom de voz que você usa, dependendo do tom de voz que você usa, você fecha mais, dependendo, fecha menos, né? Porque é preciso falar com firmeza, com segurança. Isso também ajuda muito a gerar credibilidade. Olhar nos olhos do paciente e não falar com ele escrevendo, né? Então, principalmente quando ele está falando do problema dele, é importantíssimo olhar nos olhos. A técnica de espelhamento, né? A pessoa encosta, você encosta também, a pessoa chega para frente, cruza o braço, enfim, isso traz uma identificação. Então, existe o rapport, que é importante, mas eu vou falar aqui algo além disso, tá? Além disso, vai muito além. Na verdade, eu vou falar de quais elementos são importantes estarem na sua narrativa com o paciente quando ele está sentado ali, para fechar o tratamento, tá? Então vamos lá. Primeiro é importante vocês saberem que todas as decisões que a gente toma na vida, né, eu, você e os nossos pacientes também, são direcionadas pelas emoções. Então a gente tem um lado de emoções no cérebro e um lado racional, né, a razão. O lado numérico, o lado, enfim, da leitura, as letras, as palavras. E tem o lado emocional. O que é ativado mais e que decide é o lado emocional. Então tem pesquisas que provam isso, que o paciente, é claro, ele sempre tenta trazer para o racional para ele tomar uma decisão. Mas quando você sabe ativar a emoção certa do paciente, ele decide se sim ou se não, né? Se você ativa o sentimento certo, vai ser sim. Se você não ativa o sentimento certo, vai ser não, né? A gente falou de conexão aqui, então eu vou até escrever aqui, conexão, ó, vou até descer aqui, tá?
tá? Conexão, o que que é? Conexão é sentimental, né? Existe um sentimento ligado ali à conexão. Se são as emoções que determinam as decisões, se são as emoções que determinam o sim ou o não, como, Carla, fazer para ativar uma emoção no paciente? E já no primeiro momento eu digo que as pessoas tomam decisões baseadas ou em desejo ou em medo. Pensa por você. Para você decidir contratar, para você decidir escolher uma escola para um filho, né? Ou você sabe o que você deseja da escola, você sabe o que você tem medo em relação ao que você não quer numa escola para o seu filho, né? Então, se você vai escolher um sapato, né? Um calçado, é um desejo. Ah, eu desejo conforto, então não ligo muito para a estética do sapato, eu desejo conforto, porque eu tenho medo do sapato ficar me machucando, não quero. Isso é um problema para mim. Ou, não, eu quero um sapato de salto alto vermelho. É um desejo. Então eu vou buscar isso. Aliado ao conforto, por exemplo. Eu desejo isso, eu sei que eu desejo. Então quando a gente ativa, sabe ativar, aprende a ativar esses sentimentos no paciente de forma íntegra sempre, de forma honesta, né? Você consegue uma maior chance de receber um sim. Vamos falar dos 8 princípios, então vou colocar 8 princípios aqui para fechar mais tratamentos, tá? 8 princípios que não podem faltar na sua consulta. Então, quais são os 8 elementos, 8 formas de você falar, né? 8 princípios que precisam estar estruturados dentro da sua consulta. E eu vou falar uma coisa aqui antes, que é: por que é que o dentista, na área odontológica, segue protocolos, segue passo a passo para fazer uma colagem de bracket, uma cirurgia de implante, para fazer uma simples profilaxia? Existe um passo a passo, existe um porquê de cada etapa, né? Existem pesquisas que comprovam que cada etapa é importante que seja feita daquela maneira. Por que que o dentista na área odontológica segue muito isso? Precisa ter evidências científicas para ser realizado aquele protocolo. Por quê? E quando chega nesse ponto aqui, que vendas também precisa ser aprendido, também tem um passo a passo, também tem um protocolo a ser seguido, porque é que na grande maioria das vezes o dentista negligencia isso, né? Não dá importância a isso. Ah, não aprendeu? Puxa, é verdade, Carla, eu tenho dificuldade sim de fechar tratamento. Mas e daí? Sabe que tem essa dificuldade, mas não vai buscar conhecimento, não vai buscar como melhorar. E esse aqui é um ponto-chave, é um dos pontos mais importantes dentro de um consultório, dentro de uma clínica. É a venda, né? Que é para o dentista poder fazer o que ele mais ama, que é o tratamento odontológico. Precisa passar por aqui primeiro. E quando o dentista, eu vejo isso com os meus alunos, aprendem a estruturar uma consulta que vende, né? Dentro do método dentista referência, eu disponibilizo um roteiro, explicando ali passo a passo. Chama roteiro da consulta que vende. Aí sim começa a ter outro resultado. E aqui eu vou falar de 8 princípios que precisam estar na consulta. Tem muitos dentistas que falam assim para mim: Carla, mas eu não sei vender, eu não sei. Ué, aprenda, comece a aplicar. Isso que eu vou falar aqui hoje, no final da live já vou dar uma dica prática. Comece a fazer, faça, depois melhore. No começo é difícil mesmo, né? Mas um primeiro passo, quem está aqui comigo já deu um primeiro passo, que é entender que precisa aprender mais sobre isso para ter resultado, para chegar no 25 em 1 e até mais, tá? Então vamos lá, quais são os 8 princípios, Carla, para se fechar mais tratamentos? Primeiro, saiba quem decide. Quem decide? Então, se você está lá numa consulta com uma paciente, mas quem vai decidir, quem vai pagar pelo tratamento, quem vai tomar a decisão é o esposo dela, é importante você saber.
Porque senão você faz toda uma consulta planejada e você está falando com a pessoa que não toma decisão. E aí eu recomendo que você mande de alguma forma, ou por escrito, ou no WhatsApp, ou por e-mail, uma comunicação, uma consulta estruturada ali por escrito para a pessoa mostrar para quem decide. E eu acho que vocês já passaram por uma situação assim. Você explicar todo o tratamento, isso acontece muito com crianças e adolescentes, que quem vem trazer na consulta é a mãe, mas quem vai tomar decisão é o pai, né? O pai é que vai pagar pelo tratamento, ele que vai dizer sim ou não. E se você estrutura toda uma narrativa ali na sua consulta, só falada, e até manda por escrito um valor do tratamento, formas de pagamento e tudo mais, aquela mãe que estava ali, que ouviu tudo que você falou, que você estruturou a sua consulta direitinho, como é que ela vai passar isso para o marido dela, para o esposo dela? Será que ela vai conseguir se lembrar de tudo que você falou? Será que ela vai passar as informações mais importantes para o marido dela? Dificilmente. Tá? Então você tem duas. Primeiro, precisa saber quem decide. Aí você tem duas alternativas aqui para você ter mais chance de receber um sim. Ou é mandar as informações principais, já ter, né, um script prontinho ali e você só adaptar e mandar ou diretamente para a pessoa, pode ser por e-mail, né, diretamente para a pessoa que decide, e ter estruturadinho no final o valor, né, que eu vou falar aqui, ou você dizer para aquela mãe, olha, se o seu marido tiver alguma dúvida, fala para ele ligar. Fala para ele me telefonar que eu estou à disposição para explicar tudo para ele. Pode ser que ele não entenda realmente a necessidade do tratamento porque ele não está aqui, ele não está ouvindo o que eu estou dizendo. E aí não pode abandonar esse paciente. Então, se a mãe não retornou, uma semana depois, ou veja o prazo melhor, dependendo do tratamento, já dá para ser até no dia seguinte, você entrar em contato ali e falar com aquela mãe ou falar diretamente com o marido dela, tá? Então é importante saber quem decide, senão você vai perder tratamentos, certo? Esse é um ponto. Outro, segundo, importe-se com o cliente. Importe-se com o cliente. O que é isso, Carla? É você mostrar sinceramente que você se importa com aquela pessoa que está ali. Olhar nos olhos dela, perguntar, buscar saber qual é realmente o problema que ela tem, como isso está afetando a vida dela, ou se ela tem um desejo, né, um desejo de ficar mais jovem, enfim, um desejo de fazer a ortodontia, porque isso sempre afetou a autoestima dela. Buscar entender, buscar mais elementos, aprofundar mais aquele assunto para você entender realmente qual é o ponto. Por que que a pessoa se sente insatisfeita com o sorriso do jeito que tá? Por quê? Né? Eu costumo recomendar 5 porquês. Quando você chegar no 5º porquê, aí você sabe realmente qual é o desejo dela. Lembra que eu falei nos sentimentos de medo e desejo? É isso que faz ela tomar decisão. Aí você sabe qual é o desejo dela, ou qual é o medo, ou o problema real que ela tem. E quando você começa a perguntar os 5 porquês, você vai entendendo como aquele medo, como aquele problema que ela trouxe, como isso afeta a vida dela. Porque sempre é em relação à vida da pessoa. Então, quando você começa a aprofundar, a querer saber mais, isso para o paciente é você se importar com ele. Quando você quer saber mais sobre ele, você ativa esse sentimento nele. E as pessoas gostam de falar de si, não é isso? Sempre gostam mais de falar de si do que de ficar ouvindo o outro.
Então pense nisso também na sua consulta. As pessoas sentadas ali, elas querem falar delas. E é o seu momento de ouvir. Você vai perguntando os 5 porquês e vai ouvindo. E ela vai te dando cada vez mais elementos sobre a vida dela, sobre a realidade dela, importantíssimos, até para você usar numa divulgação também, mas principalmente para você entender e falar daquilo que a incomoda de verdade, tá? Então, aqui, importe-se com o cliente. Vamos lá. Isso é muito poderoso, hein, gente? Começa a aplicar no seu consultório, vai ver o resultado e daí me fala. Outro ponto aqui, outro princípio é a simplicidade. Simplicidade. Como assim, Carla? Sempre que você for falar com o seu paciente, use palavras simples, palavras que estão no seu entendimento, né? Que eles sabem exatamente o que significa. O dentista tem um hábito de falar como se estivesse conversando com outro colega, usando termos técnicos, explicando de forma técnica. E a grande maioria das palavras ali fogem do entendimento dos pacientes. Eles não sabem o que significa, tá? E tem pesquisas de comportamento sobre comunicação, na verdade, pesquisas sobre comunicação que provam que quando o ser humano escuta uma palavra que não é comum a ele, ou uma palavra completamente desconhecida, ou que ele já ouviu talvez, mas não sabe exatamente o que significa, ele fica preso, tentando desvendar aquela palavra, tentando buscar ali um significado, um sinônimo, uma explicação. E você continuou falando ali, continuou fazendo a sua consulta. E você preparou toda uma narrativa com sequência, né, da forma correta, mas não usou a simplicidade nas palavras. Se você não usar a simplicidade, ele vai ficar preso aqui num termo técnico e não vai ouvir praticamente mais nada do que você falar, tá? Então, para os dentistas que gostam muito de usar termos técnicos e acham que é isso que vai trazer credibilidade para ele, né? Eu já ouvi isso de alguns dentistas. Carla, eu gosto de usar termos técnicos porque, né, de falar de maloclusão, de oclusão classe 2 e tal, porque eu acredito que isso me dá mais autoridade. Eu particularmente não sou assim e isso nunca me atrapalhou, sempre me ajudou a simplicidade. Tudo bem, então você quer usar termos técnicos, use, mas fale aquela palavra e logo em seguida, rápido, já explique o que significa com palavras simples. O que é palavra simples, Carla? É aquela palavra que qualquer adolescente sabe o que significa, tá? Que não precisa ter feito curso superior, que não precisa, muito menos ser cirurgião dentista para entender, certo? Então isso aqui é muito importante. E se você for mandar uma comunicação aqui para quem decide, também cuidado. Se escrever um termo técnico ali, uma palavra odontológica, explique em seguida o que significa, tá? Então vamos lá. Surpresa. Surpresa é um elemento. Surpresa. É um princípio importante. Por quê? Durante a sua consulta, pensa que o paciente foi lá no seu consultório para resolver um problema e você está lá conversando com ele, buscando saber qual é o problema, o que é que incomoda, usando aqui a simplicidade, né? Você precisa manter aquela pessoa com você, conectada com você durante a consulta. Ou seja, precisa manter a atenção dela junto de você, naquilo que você está falando. Nada melhor do que esse elemento aqui, surpresa, para de repente trazer a pessoa mais com você. Por exemplo, fazer uma pergunta para ela. Então vocês estão lá conversando e vamos supor que ela esteja com dores, dor na região da TM, enfim, estejam falando disso. E aí você pergunta para ela: você imagina o que é que pode estar causando isso? Então você joga uma pergunta para o paciente
para ele pensar, né? Para ele pensar, voltar naquele assunto, para ele prestar mais atenção, para ele pensar mais sobre aquilo. E aí ele vai falar alguma coisa para você do tipo, ah, doutora, nossa, eu não faço ideia do que esteja causando isso, ou eu acho que eu sei, eu acho que é porque eu estou fazendo isso, ou fiz aquilo, ou aconteceu tal coisa na minha vida. Então, você traz um elemento que surpreende, a pessoa não estava esperando que você falasse aquilo, né? Por exemplo, aqui uma pergunta para ela sobre o problema dela, e você traz mais atenção. Tá? Isso é um elemento interessante de ser usado. O quinto, a concretude. Concretude é um princípio muito importante porque o tratamento odontológico em si, ele é intangível, não é? Quando o paciente diz o sim pra gente, ele diz o sim antes de receber o tratamento. Então ele tem que acreditar, ele tem que se conectar primeiro com você, tem que acreditar, tem que confiar. E por isso a consulta deve ser estruturada. O que acontece aqui? Ele não recebeu nada ainda. E ele tem que fechar com você. Ele tem que acreditar que ele vai receber o benefício ali do tratamento. Como é que você torna o tratamento mais concreto? O que é trazer a concretude aqui, esse princípio para a sua consulta? É tentar trazer algo palpável, ou alguma coisa palpável ali pelo tato, né? Ou visualmente. Então, imagens, por exemplo, né, de antes e depois, imagens de final de tratamento dos seus pacientes. Mostrar na ortodontia, por exemplo, o aparelho em si que pode ser usado, que possivelmente, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico, né? Mas aqui a gente já está falando com o diagnóstico feito, realmente aqui é para receber um sim, aqui é para aquela consulta de fechar o tratamento, ok? Então você vai fechar e você está falando do tratamento ortodôntico, que vai acontecer mediante o uso de um aparelho, tá? Um aparelho removível, mostre qual é, a pessoa pegar, a pessoa ver. O aparelho fixo, mostre qual é, pode mostrar na imagem e pode trazer ali os brackets para ver, explicar como é que funciona rapidamente, com simplicidade. Isso traz concretude. Então, quanto mais elementos você trouxer na sua consulta para ele ver, é claro que você não vai fazer uma promessa de resultado, porque a gente não pode fazer isso, né? E sempre sendo honesto, sincero, né? E isso traz aqui o que eu já falei de ser verdadeiro, né? De confiança, porque se o paciente desconfiar de alguma coisa, ele já não vai fechar com você, né? Então você deixar claro que esse foi um caso, né? Você está mostrando um caso ali que o resultado pode não ficar igualzinho, cada um tem uma biologia diferente, aí você explica, tá? Mas aqui a concretude é muito importante, a pessoa ver, a pessoa pegar, a pessoa... Por quê? Isso traz a imaginação dela para funcionar, né? Então isso traz ela já idealizar um resultado para o caso dela, e é muito importante ativar isso, né? Já traz a imaginação do resultado. É claro que as pessoas, quando vão procurar você, o seu atendimento, elas querem um resultado. E é importantíssimo que você saiba qual é o resultado exatamente que ela quer, tá? Então, nessa consulta que importe-se com o cliente, que aí você vai perguntando o que trouxe a pessoa ali no seu consultório e vai perguntando os 5 porquês, você vai entendendo, né? Você vai entendendo realmente o que ela deseja ou qual é o problema realmente que ela quer solucionar. E aí, quando você ativa aqui com a concretude a imaginação dela, qual é o resultado que ela vai ter, a concretude aqui ajuda a ativar a imaginação. Então, isso é muito importante, tá? Aí, a credibilidade, claro, né? A gente não fecha tratamento se não ativar isso aqui. Credibilidade. O paciente, se não acreditar em você, se não acreditar que você é competente, se não acreditar que você pode trazer aquele resultado para ele,
né, que você ativou aqui, está ativando a imaginação do resultado, ele não fecha. E o que traz credibilidade, confiança? Além da sua postura, do seu tom de voz, do rapport, além desses princípios, né, usar os princípios certos, é importante que você gere credibilidade suficiente para o paciente fechar com você. Então, não só ele entender, ele acreditar, ele querer fazer o tratamento, mas ele querer fazer com você, tá? Então, vamos lá. E aí, você ativar sentimentos. Como eu já falei aqui, isso aqui precisa ser ativado. Sentimento tem que ser ativado, tá? Que sentimentos? Sentimento de medo e sentimento de desejo, certo? Então é importantíssimo aqui. Como que eu ativo, Carla, sentimentos de medo e de desejo? Então vamos lá. Quando você fala da urgência em se fazer um tratamento, deixa eu colocar aqui, urgência. Então, quando você fala da urgência em se fazer um tratamento, você está ativando algo nele, medo, né? Então, isso é urgente de ser feito. O seu filho está com um abscesso aqui, precisa tratar, fazer a endo, tratar o canal do dente, do dentinho de leite, né? Na linguagem da mãe é dente de leite, não é dente descido. Isso é urgente, senão vai acontecer isso. Tá? Então, que sentimento eu ativei aqui com a urgência? O medo. O medo daquele filho ter um problema sério de saúde. Além de dor. Ó, é urgente tratar. Senão ele pode ter uma dor insuportável essa noite. Isso vai ajudar aquela mãe a tomar a decisão. Olha, é urgente fazer esse implante. Precisa fazer já. E eu vejo muitos dentistas não ativarem a urgência. E perdem de fazer o tratamento. Os pacientes perdem a oportunidade de serem informados dos problemas que eles vão ter se não fizerem aquele tratamento agora. A urgência é o agora, né? Então aqui é um sentimento de urgência, um sentimento de escassez. Também faz as pessoas tomarem a decisão mais rápido e por um sim. O que é escassez? Ou escassez de tempo, então precisa ser agora, é urgente, ou seja, não tem tempo para esperar. O paciente que tem dor, geralmente já vem com essa urgência aqui, já quer resolver logo. Mas quem não tem dor, muitas vezes fala, doutor, eu vou pensar. Agora, é preciso ativar esse sentimento de urgência e de escassez. Escassez, por exemplo, de agenda. Olha, eu só vou fazer esse tipo de tratamento até a semana que vem. Depois eu não vou fazer mais. Né? Uma escassez de agenda, ou não tem horário, minha agenda tá lotada. Isso traz, de forma íntegra, né? Precisa ser verdade isso, traz um sentimento de, puxa, essa dentista é boa, nem tem horário, tem muita procura. Isso acontece muito aqui nas minhas clínicas, agendas sempre cheias, e os pacientes têm essa noção, puxa, é escasso, né? Um horário na agenda da doutora Carla ou de outro dentista é escasso, então não posso faltar, eu consegui um horário, eu preciso ir, senão depois eu não vou ter outra chance num curto espaço de tempo. Tá? Então, quando você ativa sentimentos, esses são alguns, né? E são importantes, tá? Sempre pense dentro de uma consulta, dentro de uma área que você vai estruturar a sua consulta, quais são os sentimentos que você deve ativar, né? Sentimentos de medo, aqui medo de perder, o que é que ele vai ter de problema se não fizer? E aí tem medo que aconteça, né? Ou de desejo. Tá? Então vamos lá, então ativou sentimentos. E também mais um princípio importantíssimo que são relatos. Vou pôr aqui. Relatos. O que são relatos? É você apresentar prova daquilo que você faz.
provar que você sabe fazer aquele tipo de procedimento, né? Que você consegue gerar aquele resultado, tá? Então, o que que é? Trazer uma história, você pode contar uma história para aquela pessoa que está ali, para o potencial paciente, porque ele não fechou com você, então ele é um potencial cliente, um potencial paciente. Contar uma história de alguém semelhante, né? Um paciente que teve um problema igual ou parecido, e aí você dizer para ele como é que aquela pessoa que você tratou já se sentia antes do tratamento e como é que passou a se sentir depois que teve o resultado esperado ou que teve um resultado melhor do que o esperado, né? Qual era o sentimento antes, que medo ele tinha, que desejo ele tinha, que frustração ele tinha na vida em relação aos dentes, em relação à estética, enfim, e aí como é que ele passou a se sentir. Isso é poderoso, história conecta. E as pessoas normalmente gostam de ouvir histórias, tá? E aí, história, prova também. Como é que você prova que você faz? Mostrando um antes e depois. Sim, mostrando um caso de um paciente. E prova social é você falar quantos pacientes daquela área, daquele que tinham aquele tipo de problema, quantos você já tratou. Então, por exemplo, você está oferecendo lá um clareamento dental e aí ou você falar que você já fez mais de 50 casos, nunca teve problema. Eu ativo muito, eu costumo falar isso dentro da ortopedia, tratamentos ortopédicos. Olha, eu já tratei, só eu pessoalmente, mais de, enfim, 150 casos, 200 casos. Fora as outras ortodontistas das clínicas. Importante aí a prova social. Isso mostra que você é competente, que o paciente pode confiar em você. Isso traz credibilidade, ok? Então, prova social é aquela que você fala de muita gente, né? Prova é quando você mostra um caso. E contar uma história também é poderoso aqui. Você está falando de um caso, mas é um caso que você está contando, né? Quando você mostrar um antes e depois, é legal contar uma história daquele paciente. É bem bacana isso, contar uma história dele. E tem pacientes que são mais analíticos, né? Que gostam mais de números, que gostam mais de estatísticas. E aí você pode usar os números, né? Como eu falei aqui, quantos que já atendeu, procurar ali uma pesquisa, quantos por cento da população tem esse problema, né? Você pode usar outros elementos aqui, tá? Para ilustrar aquilo que você está falando, da importância, sempre trazendo. Tudo isso aqui é importante para trazer a pessoa a se conectar com você, acreditar que você pode resolver aquele problema, né? E fazer com você. É isso aqui, tá? Aí depois disso, então no final, depois que o paciente passou por essa sua consulta, é que ele vai, daí no final que você vai falar do valor. Então você não falou do preço, do valor, do custo financeiro ainda. Ah, Carla, mas tem paciente que já entra já perguntando, né? Já está perguntando, já entra querendo saber quanto que custa. E aí você vai falar isso só no final, tá bom? Só no final de tudo, tá? E aí uma última questão aqui. Carla, eu não sei vender. Não sei vender, o que eu faço? Carla, eu não sei vender, o que eu faço? Dica 1. Analisa se você quer aprender ou não. Quer aprender ou não? Esse é o primeiro ponto, tá? Porque precisa querer aprender, vai demandar energia sua para isso. De verdade, né? Porque qualquer pessoa pode aprender o que quiser, tá? Dica 2. Construa o seu roteiro da consulta que vende. Construa o seu roteiro dentro da área que você atua. Se for mais de uma área, mais de um roteiro, certo? Leia esse roteiro várias vezes. Ler várias vezes com as suas palavras ali na frente do espelho, para ver se você está falando isso de uma forma natural, com palavras simples, tá? Simplicidade.
Saia da zona de conforto. Essa é a dica 4. Saia da zona de conforto. Isso vai exigir que você dê um passo para fora da zona de conforto. Dentro da zona de conforto é ficar lá só na técnica odontológica. Então, saia da zona de conforto. E dica 5, aplique isso nas suas consultas, certo? Faça, comece a fazer, depois você melhora. Carla, mas eu não vou lembrar de tudo, vai ser um roteiro, vou ter que decorar. Não, num primeiro momento, e se você seguiu as 5 dicas, num primeiro momento você pode ser que esqueça de falar de um princípio ou 2, mas aí você retoma o roteiro. Você faz de novo, fala outra vez, nossa, mas eu esqueci de falar aqui, de fazer a pergunta, de gerar uma surpresa. Então, na próxima consulta, atenção a isso. Faz, depois melhora. Essa é a dica.